Lucas capítulo 9, verso 23. Estamos nesse mês que na nossa igreja é o mês de missões, pois foi quando a igreja presbiteriana, em 1859, quase 2 séculos, há 161 anos atrás, Deus enviou um missionário, um jovem rapaz que veio pregar o evangelho aqui, estrangeiro, que não falava a nossa língua, mas observe o que aconteceu ao longo da história. Então nós temos esse texto aqui do qual o Senhor Jesus chama a atenção do discípulo. O título é: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. E o verso 23, vamos ler todos juntos, mesmo sentados, todos. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Feche seus olhos por um instante, amados, vamos orar. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida. Tem misericórdia de mim, Senhor, que nada posso falar de mim mesmo. Usa-me como instrumento em tuas mãos, para a glória do teu nome, para a edificação do teu povo, e para que possamos compreender que o Senhor nos chama para sermos de fato verdadeiros discípulos, seguidores, unidos ao Senhor no corpo de Cristo. A igreja do Senhor não pode ser dividida, a igreja do Senhor não pode estar perdendo tempo com coisas desse século, deste mundo. A igreja do Senhor precisa saber que Jesus está voltando e que Ele espera encontrar um povo santo, redimido, que foi comprado pelo seu sangue. O Senhor Jesus pagou um alto preço pela sua igreja. Ó Deus, nós temos ouvido as mensagens das 7 igrejas ao Apocalipse, que é uma mensagem atual para nossas vidas, para o teu povo. É um despertamento. É necessário que a igreja reavive o dom que o Senhor nos concedeu, que haja um reavivamento na tua igreja, espalhada por toda a terra. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa. Abençoa cada família aqui, aqueles que estão em casa, edifica-os na tua verdade, edifica-os na palavra, fortalece-nos para que possamos fazer a tua vontade. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essas palavras de Jesus são imperativas, são essenciais, são vitais para a compreensão da igreja. Nesse texto nós iremos entender essa verdade tão importante, que compõe exatamente essa compreensão de ser seguidor, unido a Jesus. Não apenas como aquelas multidões que seguiam a Jesus, porque muitos seguiram Jesus, literalmente os seus passos, mas o Senhor nos chama a nos tornar seus discípulos. E discípulos são aqueles que aprendem com o mestre e aplicam a sua vida. E aqui é importante saber que esse ensino é tão fundamental que Jesus transmitiu essa mensagem explicitamente nos registros de Lucas e também no registro aqui de Marcos. Jesus não traz essa palavra apenas para os seus 12 discípulos. O Senhor Jesus fala para as multidões que seguiam. E nós sabemos que muitas pessoas seguiam a Jesus. Agora, o grande propósito é que nos nossos dias também, pegando como que um exemplo, muitos têm estado como que seguindo Jesus. Talvez na literalidade de se tornar um evangélico, um protestante. Mas o Senhor nos chama para estarmos unidos no corpo. Jesus transmitiu isso em diversas ocasiões. Essa mesma expressão: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz. Jesus falara isso em algumas ocasiões, e todas elas com o mesmo propósito, com o mesmo significado, com a mesma aplicação, as palavras de Jesus. E é exatamente isso, o que o Senhor Jesus nos ensina em todas as passagens, o mesmo significado que tem em comum, é exatamente compreendermos qual é o custo de sermos seguidores, discípulos de Jesus. Será que tão somente é fazer parte de uma igreja? A teologia chama da igreja visível, a igreja terrena aqui na terra, é termos o nosso nome escrito no hall de membresia. Será que é fazermos algumas atividades que chamamos de piedosas? Seguir a Jesus é muito mais do que ter um nome. Lembra das mensagens do Senhor Jesus acerca da igreja, que se dizia ser viva, mas estava morta, que dizia ser uma igreja rica, mas era pobre,
O Senhor Jesus chama a um povo que se chama pelo seu nome, o povo que na verdade conhece a Cristo, não de ouvir, não de apenas conhecimento intelectual, mas daqueles que de fato se quebrantam aos seus pés, porque quando Ele vier, Ele não vai buscar, Ele não vai chamar aqueles que têm nos seus corações o peso do pecado, aqueles que estão divididos com as coisas desse século. Não há possibilidade de haver uma comunhão entre as coisas do mundo e as coisas do reino de Deus. E é importante percebermos que exatamente os relatos, principalmente de Lucas aqui, como de Marcos, Mateus também traz essa mesma menção de negar a si mesmo e seguir a Cristo. Mas aqui a mensagem de Lucas em Marcos, no capítulo 8, verso 34, fala não apenas para os discípulos, porque em Mateus Jesus dirige a sua palavra naquele momento ali para os 12 apóstolos. Inclusive naquele momento em que Pedro, quando Jesus pergunta, quem diz o povo acerca de mim? E muitos diziam que era o profeta Elias, muitos diziam que era João que tinha voltado, mas Jesus diz, e vós, o que dizes a meu respeito? E Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, tu és o ungido do Pai, ou seja, tu és aquele do qual a profecia dizia que haveria de vir. E Jesus olha para Pedro e diz, bendito Simão Bajonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas o Espírito de meu Pai. A igreja do Senhor precisa estar em comunhão com Deus, sabendo a quem pertence. E nós sabemos que depois de alguns momentos, quando Jesus começa a dizer, olha, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscite. E Pedro diz, Senhor, isso não acontecerá contigo, tem misericórdia de ti. Jesus olha novamente para Pedro, aquele que disse que tu és o Cristo de Deus, e diz, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas do reino de Deus e sim dos homens. Porque Pedro ao mesmo tempo se apiedou de Cristo. Na sua política filosófica, Jesus não poderia morrer, mas aqui o texto diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. A mensagem do Senhor Jesus é para que nada nesse mundo possa nos prender os nossos pés nesse solo. Por mais que nós gostemos das coisas aqui da terra, precisamos nos deleitar nas verdades celestiais. O Senhor nos chama para sermos de fato homens santos, mulheres santas de Deus. E nós vemos aqui também na passagem correlata de Lucas, no capítulo 14, passando algumas páginas aqui do verso 27, nós temos também a aplicação que nos chama a atenção de algo que, se nós não assim obedecermos, haverá consequências. Lucas 14, 27 também nos diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, aqui Jesus traz uma condição, logo podemos entender que essa é uma questão de vida ou morte eterna. Ou nós vamos destinados aos céus ou ao inferno. Não existe outra opção, não existe um estado intermediário. Aqueles que são de Cristo seguem a Cristo, aqueles que não são de Cristo seguem o Deus desse século. Perceba que antes dessa sentença, negue-se a si mesmo, Jesus usou a expressão, vir após mim. É necessário seguir a Cristo, não de longe, não na expectativa, não com curiosidade, não com medo do inferno, não porque se eu estiver na igreja e fizer tudo aquilo que se diz no culto eclesiástico, eu estarei bem, eu terei meu passaporte ao céu. O Senhor Jesus não nos chama para ficarmos de longe, aplaudindo ou talvez criticando. O Senhor nos chama para fazer aquilo que Ele nos ordena. Ide e pregai o Evangelho, sede meus imitadores. Ou seja, o Senhor Jesus, quando capacitou aqueles 12 discípulos, Ele os preparou para a missão. E todos nós que somos seguidores de Cristo, temos essa mesma missão que o Senhor ordena. A expressão vir após mim significa unir-se a Ele. Aqui Jesus utilizou isso com base no fato de que muitos seguiam a Cristo por interesse de bênçãos, de curas, do pão. Mas Jesus queria que as pessoas não o seguissem por causa dessas coisas que são passageiras.
O Senhor deseja que nós o sigamos, não por coisas secundárias, mas para a coisa mais importante e vital, a vida eterna, o reino de Deus. Porque andar após Jesus não significa ser seu seguidor. O que realmente faz com que uma pessoa seja um discípulo de Jesus é estar genuinamente conectado, unido com o Senhor, em comunhão com Deus. Tendo uma vida de fato plena aos seus pés. Sabe, ser cristão não é apenas um dia da semana, aos domingos, onde num culto como esse, num culto solene, nós ouvimos a palavra, nós erguemos nossas mãos, muitos até se comovem com lágrimas, muitos até se arrepiam, às vezes depende da palavra, depende da música, depende da melodia, mas o Senhor não nos chama para sermos simplesmente aqueles que têm sentimentos, Ele nos chama para algo muito maior, para entregar, se possível for, se preciso for, a própria vida. E exatamente, meus irmãos, eu quero compartilhar sobre essa verdade, qual é o preço de seguir a Jesus. E em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz: negue-se a si mesmo. Você que quer de fato ser um seguidor de Jesus, negue-se a si mesmo. Diga não ao seu velho homem. Diga não, mortificando essa natureza antiga, as concupiscências da carne, os sentimentos que, no caso, na palavra de Deus nos mostra que é contraditório ao propósito de Deus. 6 vezes nos evangelhos Jesus recomendou aos seus discípulos tomar a sua cruz. E muitas pessoas interpretam errado exatamente essa expressão bíblica, tomar a cruz. Muitos brincam como marido, como filho, como problema, mas o Senhor diz: tomar a cruz significa olhar para dentro de si e negar o seu próprio eu. E uma das ilustrações mais favoritas que Jesus usava para os seus discípulos é exatamente essa: negue-se a si mesmo. Eu e você precisamos negar o nosso eu, precisamos negar essa tendência pecaminosa de seguir o curso deste século. Isso só é possível, irmãos, pela misericórdia. Por isso que nós somos salvos pela misericórdia, pela graça de Deus. Porque se dependesse de nós, o nosso destino seria exatamente o inferno, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o Senhor, pela sua graça, enviou o seu Filho, e o seu Filho preparou essa igreja através dos seus apóstolos, e a igreja, através dos séculos, tem anunciado essa verdade a todos aqueles que nele crê. Serão salvos a todos aqueles que confessaram Jesus. Jesus sempre falava aos seus discípulos sobre negar a si mesmo, a sua própria natureza. Quando nós vemos aqui: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia. A cruz aqui é uma palavra que de início traz à mente exatamente o nosso Senhor na cruz do Calvário, quando Ele ali se entregou por nós. A cruz representa morte, sofrimento, humilhação. Então, quando nós observamos nos textos bíblicos acerca de Jesus ali no Gólgota, no lugar da caveira, onde Ele foi crucificado, onde Ele entregou sua vida por nós, ali mostra a maior expressão de misericórdia, de amor de Deus, que enviou o seu próprio Filho para nos libertar da morte eterna, para nos libertar das garras de Satanás, para nos libertar do cativeiro de sofrimento eterno. E Jesus teve que morrer em nosso lugar. Então nós devemos pensar no derramamento do sangue do Senhor, enquanto Ele estava sendo pregado, naquele instrumento de morte, que era destinado a todos os malfeitores, a todos os criminosos. Jesus ali se dá em nosso lugar. Ali era para estar pregado eu e você. Ali seria o nosso destino eterno, sofrimento. Porque a morte da cruz era uma morte agonizante, era uma morte terrível, era o pior tipo de morte que havia na época. E Jesus paga o preço de morrer naquela cruz. Então, tomar a cruz, a gente observa Jesus naquela cruz dependurado, e você observa que Jesus diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Talvez possamos expandir essa ideia de tomar a cruz ao pensar em Estevão, quando ele morreu pregando o Evangelho, sendo apedrejado. E ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aquele homem entendeu o propósito de seguir a Cristo, de morrer por amor ao Evangelho, fazendo a vontade de Deus. Também lembramos que seguir a Jesus, entregando a sua vida até a morte e cruz, como Pedro e Paulo naquela prisão.
aonde eles cantavam depois de tendo sido chicoteados, acorrentados e sofridos. Mas eles estavam louvando e cantando ao Senhor. Talvez essa seja a cruz. A cruz do Senhor, irmãos, é diferente de uma coroa de glória, porque a coroa de glória só receberá o vencedor. À luz desses sofrimentos físicos corajosos, do que quantos passaram, talvez você possa dizer: olha, pastor, eu não tenho qualquer cruz para levar, a minha vida tem sido muito sossegada. Isso aconteceu na época dos apóstolos, isso não acontece mais. O que nós devemos fazer é apenas ler a palavra, estar na igreja, fazer algumas atividades eclesiásticas. Então talvez você tenha essas expressões. Talvez a exigência de Cristo possa alarmar a sua consciência quando Ele diz que ninguém pode vir a mim se não negar a si mesmo, se não tomar a sua cruz, dia a dia. Então essa palavra do Senhor, ela é atual, é para todos os tempos. Nós precisamos compreender que se quisermos seguir a Cristo, precisamos pagar um preço da renúncia do nosso eu. Sabe, de mortificar as obras da carne, de olhar para Cristo, compreendendo nos evangelhos que não existe outra forma de seguir a Jesus, senão fazendo o que Ele nos manda. Nós precisamos conhecer os seus mandamentos e praticá-los. Nós precisamos orar ao Senhor: Pai, tem misericórdia, porque preciso da tua graça. A cruz, irmãos, é exigida de qualquer pessoa que quer vir após Cristo, e não existe nenhum caso isento que possa dizer: não, eu não preciso carregar a cruz, eu posso seguir ao Senhor sem passar por sofrimentos, sem, precisar perder até a minha própria vida, ou sem precisar ter um problema sequer que me perturbe o meu ser. Mas na verdade, todo aquele que deseja seguir a Cristo, todo aquele que foi chamado por Deus, ele há de pagar um preço. Várias vezes o nosso Senhor Jesus enfatizou que ninguém poderia ser considerado seu discípulo se não tomasse a sua cruz. O texto de Mateus capítulo 10, 38 diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, este não é digno de mim. Nós vamos ver o significado de tomar essa cruz. Em Lucas também, 14, 27 diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, esse também não pode ser meu discípulo. Se um crente, sem negar a si mesmo, sem não esvaziar-se do seu eu, não mortificar as obras das quais a palavra e a lei do Senhor condena, esse de fato, ele jamais poderá conseguir. É impossível chegar aos céus sem mortificar as obras da carne. É impossível obedecer aos mandamentos de Deus e andar no curso deste século. É impossível satisfazer a vontade do Pai deixando de praticar o amor, deixando de praticar a piedade, deixando de amar o nosso semelhante, deixando de fazer aquilo que o Senhor ordena. A única maneira, irmãos, de evitar a cruz é seguir o mundo rumo ao inferno. Se você não quer passar pela cruz e pelo sofrimento, então o destino já está acertado. Assim como diz o livro de Salmos, o Salmo 1, aquele que não teme ao Senhor, aquele que não medita, aquele que não anda nos seus caminhos, ele enveredará pelo caminho da morte eterna. O Senhor Jesus, não se engane, quando Ele voltar, Ele não virá com a palavra adocicada de arrependimento. Ele virá dizendo: apartai-vos, porque vós não se arrependeste dos vossos pecados. Apartai-vos, porque vós sois filhos do diabo. É assim que o Senhor Jesus disse na mensagem de Apocalipse, aqueles que se diziam crentes, aqueles que se diziam servos de Deus, mas andava diferente da palavra do Senhor. Conforme mostra Marcos também no capítulo 8, verso 35, diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. A palavra, pois, indica aqui uma conexão. O cristianismo sem autorrenúncia, ele jamais suportará o juízo vindouro. É necessário sermos de fato aprovados não pelos homens, mas por Cristo. É necessário termos um coração de fato submisso aos seus pés, quebrantado diante do Senhor Jesus. Ele conhece aqueles que são seus, Ele sabe aqueles que o buscam, Ele sabe aqueles que o adoram em espírito e verdade, Ele sabe aqueles que se quebrantam, Ele sabe aqueles que desejam pregar o Evangelho amando o seu irmão. Ele sabe aqueles que têm um desejo no seu coração
de ser um filho aprovado de Deus, que paga o preço. Irmãos, não podemos ter essa condição de alívio em nossa consciência. Só existe uma condição de agradar a Deus, e o texto diz, por meio de tomar a cruz e seguir a Jesus, porque negar a si mesmo é amar ao Senhor, como diz o Senhor mesmo, de todo o coração. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ou seja, quando Jesus disse que toda a lei e os profetas estava resumindo no amor, o amor que vem de Deus, Ele nos constrange a amar o nosso semelhante. Nós só amamos e cumprimos os mandamentos e fazemos a vontade de Deus quando nos sujeitamos ao Senhor. Negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas e ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. Eu não sirvo a Deus para receber holofotes, placas, homenagens. Nós somos servos de Deus, aonde quer que estejamos, devemos ser fiéis ao Senhor, porque quando nós somos fiéis a Deus, seremos fiéis aos nossos irmãos. Quando nós somos santos diante de Deus, seremos santos diante das pessoas, diante do povo de Deus. O Senhor chamou homens e mulheres para pregar a palavra dEle, com sinceridade de coração, com uma vida, antes de nós nos preocuparmos de trazer uma palavra de poder e de sabedoria aos homens, precisamos nos humilhar ante a potente mão de Deus. É necessário que o povo de Deus busque ao Senhor. Negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Negar a si mesmo é dizer não à natureza decaída. É exatamente isso, como diz lá Paulo em Gálatas, as obras da carne são conhecidas. A concupiscência da carne nos leva a toda a prática de iniquidade, dos desejos humanos. Se o homem se deixar levar pelas coisas desse mundo, o seu coração estará apegado e aprisionado pelas concupiscências das obras da carne. Negar a si mesmo é dizer não à natureza decaída. Negar a si mesmo também, irmãos, é renunciar toda a confiança em nossa própria natureza. Eu sou bom, eu conheço a Deus, eu conheço os seus mandamentos, eu tenho capacidade, eu faço boas obras. Lembra daqueles que oraram no templo? 2, e o Senhor Jesus apontando, observe aqueles 2 homens orando no templo. Um batia no peito, e sem levantar a cabeça ao alto, com os olhos fechados, curvado, diz: Pai, ser propício a mim, pecador. Enquanto o outro se vangloriava e dizia: olha, eu dou o dízimo, olha, eu faço isso, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o maior evangelista, eu preguei o evangelho a milhares de pessoas. E Jesus disse que apenas um desceu justificado, e não foi aquele que se justificou, mas foi aquele que reconheceu a sua limitação, a sua fraqueza, a sua pequenez, e que depende de Deus ser propício a mim. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. O verdadeiro, aquele que nasceu de novo, ele não é arrogante, ele não é soberbo, ele é humilde, ele se quebranta, ele reconhece a sua fraqueza. Negar a si mesmo é renunciar toda a sua confiança própria, porque eu e você dependemos exclusivamente de Deus em nossa caminhada, e todos os méritos que, se porventura eu ou você tiver, esses méritos são apontados em Cristo. Foi por causa de Cristo, pela graça de Cristo, que nós estamos em pé. Se você hoje é uma pessoa melhor, dê glórias a Deus por isso. Louve ao Senhor pela sua vida. Em outras palavras, Jesus aqui em seu ensino, ele diz que aquele que nega a si mesmo é alguém capaz de dizer: o Senhor Jesus é o Senhor de toda a minha vida. Assim como Paulo disse certa vez lá em Filipenses: as coisas que para mim era lucro, agora as considero perda por amor de Cristo. Nada nesse mundo, irmãos, pode nos trazer mais prazer do que estar na presença do Senhor, do que conhecer ao nosso Deus e nos colocar em total submissão aos seus pés. O Senhor procura aqueles de fato que conheçam, como o Senhor conta sobre o Senhor contando aquela história, aquele contexto das ovelhas, em João capítulo 10. O Senhor diz: eu sou o verdadeiro e o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me conhecem. Então Jesus conhece a voz do seu povo, daqueles que de fato têm uma vida aos seus pés, como seus verdadeiros discípulos.
É nisso que consiste o princípio de que o verdadeiro seguidor de Cristo o ama mais do que todas as coisas nessa vida. Não há nada nesse mundo que nos prenda. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama a negar a nós mesmos, a seguir aos seus passos, a entregar a nossa vida diante dEle, a amar a Deus sobre todas as coisas, a negar a natureza decaída e compreender que a nossa vida depende do Senhor. Em segundo lugar, o preço para seguir a Jesus, como o texto mesmo diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Interessante que o significado de tome a sua cruz está intimamente ligado a negue-se a si mesmo, cada dia. E eu e você, cada um de nós conhecemos bem como somos, a nossa natureza, sabe? Você conhece bem o seu ponto fraco, você conhece bem aquela situação da sua vida em que você precisa melhorar, em que você precisa se consagrar, e a igreja do Senhor precisa de um reavivamento, o povo de Deus que tanto busca um culto, sabe? Um culto cheio da graça, do poder, do alto, mas é necessário que a começar de cada um de nós haja uma busca pelo Senhor. Em nenhum lugar na história do cristianismo houve um reavivamento que não precedesse de um povo fiel, que adorasse a Deus, que buscasse a sua face, que se quebrantasse e se humilhasse. Eu me lembro de um relato que eu vi de um pastor de uma igreja anglicana dos Estados Unidos, que a igreja estava passando por uma crise, como até os dias de hoje na Europa, e esse pastor entrava em crise pessoalmente com Deus, porque ele dizia, olha, a gente tem buscado fazer aquilo que Deus ordena, mas a igreja do Senhor cada vez mais está árida de amor, cada vez mais ausência de misericórdia, ausência de comunhão entre o povo de Deus. E aquele pastor buscava o Senhor incansavelmente, Pai, tem misericórdia, levanta dentro do teu povo homens e mulheres santos que possam te adorar, para que essa igreja seja reavivada, para que essa igreja seja transformada, para que ela seja luz e sal da terra, não apenas, sabe, termos bastante luminárias, tanto externo como dentro, mas que o povo entenda que eu e você somos igreja, templos do Espírito Santo, e precisamos reluzir diante do mundo em trevas. E não é o templo que vai fazer a diferença na cidade, mas aqueles que se congregam nele, aqueles que devem vir à igreja com o propósito de entregar as suas vidas a Cristo. Não depende do seu pastor ou de quem quer que seja, mas de você com Deus, de uma comunhão com o Senhor, de buscar a face do Altíssimo. O grande pregador Moody disse que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem ou de uma mulher que se consagre totalmente diante do Senhor. E quando nós vemos alguns personagens na história que fizeram mudança, foi porque esses homens nada mais fizeram do que se esvaziar de si mesmo, negando-se a si mesmo, tomando a cruz e seguindo a Jesus. O preço de seguir a Jesus, irmãos, ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Porque Jesus disse que, em primeiro lugar, é necessário negar a si mesmo, e segundo, ele diz, é preciso tomar a cruz. A figura usada nessa expressão por Jesus é de um condenado carregando o seu próprio instrumento de execução, porque era exatamente isso que acontecia naquela época. O Senhor Jesus, ele foi obrigado a carregar a sua cruz, e aquela cruz que ele carregara era o seu instrumento de morte, de punição, de sofrimento e de agonia. Ele foi até o Calvário. Mas há uma diferença entre aquele que é condenado por merecer a morte e o discípulo de Jesus. Jesus entregou a sua vida. Ninguém tinha autoridade ou poder para condená-lo à morte e levá-lo à morte. Não eram os exércitos romanos, não era a vaidade dos fariseus e dos doutores da lei. Mas Jesus morreu por sua própria vontade, para obedecer ao Pai. Não foi a insanidade do povo, diz, crucifica-o, mas Ele morreu por nós. Ele se deu em nosso lugar. E há uma diferença entre aquele que merece a cruz daquele que, como discípulo de Cristo, se entrega para morrer. O discípulo verdadeiro, irmão, não deseja fugir, ele não deseja fugir da cruz, porque essa é a ordenança do Senhor. Ele apenas entende, como diz Paulo lá em 2 Timóteo, que ele precisa combater o bom combate.
Foi isso que Paulo disse nos seus últimos instantes, quando ele sabia que sua cabeça estava para ser degolada, quando ele sabia que ele estaria para ser enforcado naquele cárcere, na antessala da morte. Paulo estava orando e ele disse essas últimas palavras: combati o bom combate. Ele sabia que os seus dias estavam se findando, ele diz: acabei a carreira, mas guardei a fé. Combater o bom combate significa a cada dia tome a sua cruz e diga não às coisas desse mundo. Cada dia tome a sua cruz e siga os passos de Cristo, unido ao Senhor. O discípulo verdadeiro não deseja fugir da cruz, mas ele carrega a sua cruz. Tomar a sua cruz significa aceitar, irmãos, a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição por amor ao Evangelho. E nós temos visto que dos dias de hoje para frente não vai ser diferente. A igreja será perseguida como tem sido perseguida, cada vez de forma mais ferrenha, através dos meios de comunicação, através da política, da filosofia. A igreja, como todo o tempo da história, será perseguida, e nos últimos dias aumentarão os perseguidores, surgirão cada vez mais o anticristo, o falso profeta. Nós temos visto os anticristos em toda a história, e haverá de vir aquele que muitos pensam que é como que um monstro, mas ele é sábio, ele tem palavras doces, ele tem palavras sábias para seduzir e enganar, como Jezabel na igreja de Tiatira. Ela diz: olha, na verdade nós precisamos conhecer o pecado, nos envolvendo com o pecado para vencer o pecado. E assim é a filosofia desse mundo, que tem adentrado as portas da igreja. E a igreja precisa estar preparada, tomando a sua cruz, porque haverá aflição, dor, vergonha e perseguição, assim como foi com os discípulos, assim como foi com Jesus. Meus irmãos, agora existem alguns erros que as pessoas entendem por tomar a sua cruz. Nunca podemos comparar a cruz de Cristo com aquela da qual Ele manda que nós a carreguemos. Nós somos convidados a carregar a cruz para mortificar as obras do nosso homem interior, para dizer não à nossa própria natureza pecaminosa. A agonia do Senhor Jesus, irmãos, ela foi singular e ela representa um valor infinito, porque Ele morreu em nosso lugar. Não houve sofrimento semelhante ao de Cristo. Interessante que Jesus, nas últimas palavras ali da cruz, Ele clama a Deus: por que me abandonaste? Ali significa exatamente o que traz o pecado afasta-nos de Deus, e Jesus assumiu o pecado de todos nós. E ali é como se Deus não pudesse olhar o seu Filho na cruz, porque Ele estava morrendo em nosso lugar. E Jesus clama: Pai. E Ele dá o último suspiro, e Ele cumpre os propósitos de Deus. Meus irmãos, nós precisamos compreender que Jesus carregou a nossa desgraça e se tornou maldito pelos nossos pecados. E Ele deseja que você possa negar a si mesmo. Levar a cruz para nós não traz o mesmo significado de condenação da qual o Senhor assumiu em nosso lugar. Ela representa um grande privilégio, como diz o autor de Hebreus, em Hebreus 13:13. Ou seja, levar o seu vitupério, levamos o insulto, levamos, aquilo que foi lançado contra o Senhor Jesus, porque nós professamos ser discípulos dele, seguidores de Cristo. Nós vamos ser chamados de indignos, nós seremos insultados, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que não negar a Cristo, esse receberá, não aqui nesse mundo, mas no porvir, uma coroa de glória. Muitos têm expectativa de uma vida em paz, de uma vida tranquila aqui na terra. Muitos não compreendem porque alguns crentes morrem de tantos desastres, de tantas catástrofes, mas todos nós estamos destinados à morte por consequência do pecado. Mas precisamos confiar em Deus, em saber que o Senhor tem reservado para aqueles que o temem. A nossa esperança não está aqui nesse mundo.
Temos que participar das aflições de Jesus com alegria, com satisfação, com submissão, porque tem muitos crentes que esperam acreditar numa teologia adocicada, que você não deve sofrer, que isso é coisa do diabo, que você não deve aceitar, sabe, os problemas. Mas Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim. Não vocês que estão bem, que estão alegres, que estão, sem problemas. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. No mundo vocês vão ter coisa boa, só festa, só alegria. Jesus diz, no mundo tereis aflições. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. Precisamos entender que tomar a cruz é seguir ao Senhor, estarmos unidos a Ele, porque quem não tomar a sua cruz e qualquer que não levar a sua cruz, estes não têm parte com o Senhor. Saiba que durante a sua vida aqui, como diz o salmista, você deve louvar a Deus até o último suspiro, até o último fôlego que o Senhor lhe conceder de vida. Você deve louvar. Você deve amar a Deus, você deve confiar em Deus, você deve perseverar. Quando nós vamos estudando o livro de Salmos, vamos vendo que os salmistas, eles relatam a Deus o seu sofrimento, a perseguição dos inimigos, a angústia, o momento de dor e de sofrimento, mas ele diz, eu sei em quem tenho crido. Eles confiavam no Senhor, não a despeito das coisas estarem boas, mas a despeito das dificuldades e das lutas. Disse Jesus, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo aquele que negar, aquele que não tomar a sua cruz. Não poderá ser contado com um dos seus discípulos. Quem perde a sua vida por amor de mim, disse o Senhor Jesus em Mateus 10, 39, este achará, ou seja, aquele que não tem apego na sua vida nesses dias, mas se preciso for, perderá a sua vida por amor de Cristo. Assim como nós vimos o relato daqueles irmãos da igreja de Apocalipse. Eles não temeram a morte, porque eles confiaram no autor da vida. E se vocês observarem, os discípulos, depois que viram Jesus ressurreto, eles não temeram mais a morte. Eles antes estavam acuados, amedrontados, mas quando Jesus diz, Pai seja convosco, quando eles viram os cravos nas mãos de Jesus, do seu lado, sabe, as marcas do seu sofrimento, e Jesus ficou com aqueles discípulos, confortando, trazendo ânimo, esperança, e ele diz, olha, eu vou voltar, perseverem, não percam a esperança. O detalhe também que nós vamos ver aqui em Lucas, capítulo 9, verso 23, que o Senhor Jesus diz, é que a cruz deve ser tomada, como temos dito, a cada dia, não uma vez. Aqui temos uma clara implicação de que a cruz pessoal não pode ser repartida, não pode ser dividida, não pode ser passada para o próximo. Cada um de nós individualmente devemos carregar a nossa cruz. Cada um dará conta da sua vida a Deus. Ela é sua. Ninguém pode carregá-la, não é do seu próximo, não é da sua mãe, não é da sua esposa, do seu cônjuge, é sua. E você dará contas da sua vida a Deus. Em último lugar, irmãos, negar, após o Senhor dizer que aquele que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, a grande questão é, quando nós olhamos para o texto, se alguém quer vir após mim, assim mesmo, negue-se dia a dia, tome a sua cruz, e agora o que falta é, siga-o, siga-me, negar a si mesmo, tomar a cruz, para poder seguir a Jesus. Lembra daquele jovem rico, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, falta uma coisa para você, dê todos os seus bens e siga-me. Aquele jovem ainda estava preso nas coisas desse mundo, ele tinha amor às riquezas, ele tinha amor às coisas boas. E tem muita gente que diz, olha, eu vou seguir a Cristo quando eu estiver mais velho, eu tenho que aproveitar a minha mocidade, eu tenho que aproveitar a vida, porque ela é passageira. Aquele jovem se entristeceu, baixou a cabeça e foi em outra direção. E por isso que Jesus diz muito mais, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus não estava dizendo que todos os ricos vão para o inferno, mas aqueles que têm amor às coisas desse mundo, amor ao dinheiro. Ele não pôde seguir a Cristo, porque ele era muito rico. Porque ele não queria deixar os prazeres dessa vida.
Seguir a Jesus significa caminhar em seus passos, confiando inteiramente nele e tão somente nele. Obedecendo a sua vontade em plena gratidão pela salvação recebida, como diz também João no capítulo 15, verso 14, vós sois meus discípulos, sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. O que é que o Senhor ordena à sua igreja? Se nós de fato somos amigos de Deus, precisamos fazer aquilo que Ele ordena em sua palavra. João, nas suas epístolas, nas pequenas epístolas, não no Evangelho, ele diz: aquele que diz amar a Deus, deixando de amar o seu semelhante, esse é mentiroso. Porque Deus é amor, e todo aquele que conhece a Deus e anda com Deus, ama. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Em outras palavras, o que o texto está dizendo aqui é que naturalmente, após negar a si mesmo, após tomar a sua cruz, o que vai exatamente restar é nós nos sujeitarmos aos mandamentos, às ordenanças do Senhor. Precisamos de fato, irmãos, conhecer. Quando você vai para Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus mostra o modelo de igreja que Ele espera encontrar. Mateus capítulo 5. Aliás, Mateus de 5 a 7 tem lições para a vida de todo um cristão. Ali está a base do que o Senhor espera encontrar em seu povo. Precisamos nos sujeitar às ordenanças do Senhor. Na verdade, a frase negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, nitidamente está descrevendo aqui o que? Uma verdadeira conversão. Aquele que de fato nasceu do alto, da água e do Espírito. Lembra das palavras de Jesus? Ali quando ele se encontrou com aquele doutor da lei. Quando Jesus diz: olha, Nicodemos, é necessário nascer do alto, nascer da água e do Espírito. E aquele homem tão culto, conhecedor de toda a lei, ele ficou perdido. Como pode um homem sendo velho nascer de novo? É necessário nascer do alto, é necessário ser redimido, é necessário de fato ser convertido e não convencido. Não são, sabe, as coisas que nós podemos granjear na terra que nos validará os céus, mas é um coração submisso aos mandamentos, à palavra de Deus. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, é exatamente aquele que de fato foi nascido de Deus. E que a sua vida é uma vida de santidade e que essa vida perdura para toda a eternidade. Ou seja, implica em seguir a Jesus, em ser obediente. Não adianta você ser frequentador, você ser muito tempo na igreja, você ter o histórico familiar. O que importa é que você, que dará conta da sua própria vida, não é a sua mãe ou o seu avô, não é o seu tio ou o pastor da sua família, mas é Cristo. Eu não posso fazer nada pelos meus filhos, a menos que eles ouçam a voz do Evangelho e entreguem a sua vida a Cristo. Todos nós daremos contas diante do Senhor. Foi assim que quando Jesus chamou os seus discípulos, ele diz: olha, aquele que não deixar pai ou mãe ou coisas desse mundo e me seguir, esse não tem parte comigo. Jesus, ele veio trazer espada, ele veio trazer exatamente a separação do joio do trigo, da luz das trevas. Como alguém pode negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? A resposta a essa pergunta, irmãos, é aterrorizante. Também podemos dizer que ela é maravilhosa. Essa resposta de seguir a Jesus, tomar a sua cruz e segui-lo, ela é aterrorizante porque ao homem isto é impossível. Se não for a misericórdia de Deus, seria impossível estarmos hoje na casa do Senhor, sabe, confessar a Jesus como nosso Salvador, sabe, pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Isso é impossível ao homem. É algo aterrorizante. Porque ao homem, com suas próprias forças, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, ele jamais conseguirá. Ao mesmo tempo que é maravilhosa, porque diante da nossa miséria podemos compreender que a graça de Deus, e somente ela, nos alcançou. Pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Através do novo nascimento, através da obra regeneradora do Espírito Santo, da obra monergística de Deus, aquilo que Deus age no coração do homem, do qual os reformadores, eles compreendendo a teologia, as escrituras sagradas, eles chegaram a afirmar que a graça de Deus é irresistível.
somos capacitados, irmãos, a fazer o que nenhum de outro modo poderíamos fazer, através e tão somente do Espírito de Deus agindo em nossa vida. Porque as obras da nossa natureza, ela é transformada pela obra e pelo fruto do Espírito Santo naqueles que nasceram de novo. Do Espírito, irmãos, provém o fruto de justiça, de verdade e de amor. É interessante lembrar das palavras de Paulo quando ele diz: enchei-vos do Espírito. Buscar a presença de Deus, viver na comunhão com o Senhor. O verdadeiro cristão, irmãos, ele sofre por amor de Cristo. Se você observar o que diz Apocalipse capítulo 6, verso 9, apenas um verso aqui. Aqui é o preço daqueles que seguem a Cristo. Diz o texto, Apocalipse 6, 9, o quinto selo, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Muitos morreram pregando e vivendo por amor ao Evangelho. E também aqui o Apocalipse 12, verso 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Apocalipse 12, verso 11. Então aqueles que desejam o céu precisam pagar o preço, seguindo a Cristo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo os seus passos. E eu quero concluir, irmão, dizendo que sempre devemos nos lembrar das palavras de Jesus. O mesmo Senhor que disse: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é o mesmo que diz: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o mesmo Senhor que disse essa mesma verdade à multidão, aos seus discípulos, e a sua palavra tem sido proferida em nossos dias. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Ele padecemos, com Ele também, irmãos, reinaremos. Com Ele também seremos, nós habitaremos com Ele para todo sempre. E essas são as promessas do Senhor. Com Ele também nós seremos glorificados, como diz Paulo lá no capítulo 8 de Romanos. Ele carregou sobre si a nossa maldição, irmãos, e o amor do Senhor nos constrange a seguir os seus passos, a pagar um preço de fato sermos discípulos de Jesus, negando-se a si mesmo, tomando a cruz e segui-lo, deve traduzir em maior satisfação para aqueles que amam ao Senhor. Então, se de fato você deseja fazer a vontade de Deus, conheça os seus mandamentos, busque andar de conformidade com a palavra de Deus, não dê ouvidos ou enxergue as coisas desse mundo com prazer, mas assim como Paulo diz: olha, por amor de Cristo eu deixei de seguir as coisas desse mundo e eu sigo a Cristo, que é o meu Senhor e é o meu Salvador. Essa deve ser a maior satisfação, irmãos, que devemos ter, ainda que sofrendo, ainda que perseguido, ainda que sendo envergonhados, ainda que possamos passar pela morte, devemos confiar no Senhor, andando nos seus caminhos. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a compreendermos as palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Amém? Que Deus abençoe, amados, e o Senhor nos ensine a cada dia a fazer a sua vontade, aplicando a sua palavra em nossas vidas.